Na verdade, é bem básico, o curso é bem básico. Eu não vou ensinar você a desenhar, por exemplo, desenhar rosto, essas coisas, não, nessa parte do curso não, tá? Deixa eu mudar a câmera aqui. A ideia do curso é ensinar vocês a desenvolver a percepção para o desenho, sabe? Por exemplo, você precisa entender alguns conceitos, por exemplo, que quando nós trabalhamos com... Deixa eu te mostrar aqui um gráfico da ideia geral do curso, como que ele é para funcionar, tá? Ainda não é nada a respeito de desenho, é, na verdade, de percepção e de como o curso vai se desenrolar. Deixa eu te mostrar aqui. Aqui, ó, eu tenho um esquema aqui com todas as aulas que eu pretendo passar, que são 12 aulas, né? Você está conseguindo ver daí? O que eu estou mostrando? Esse aqui é o esquema com todas as aulas. Depois eu vou transformar isso aqui num livro. Ele traz a abordagem de todos os conceitos que eu pretendo fazer com que as pessoas percebam na hora de fazer o desenho, na hora de começar a desenhar, na hora de desenhar. Aqui, ó. O primeiro passo aqui é o conceito de comunicação. Você está me ouvindo bem, né? Sim. É o conceito de comunicação que o desenho traz, né? Isso aqui é uma coisa importante de você entender. Aqui, ó. Assim como você escreve e as pessoas leem, né? Assim como você escreve e as pessoas leem, o desenho, ele é também uma forma de escrever para que outras pessoas interpretem, não é verdade? Se você desenha um carro, você precisa saber como que é esse carro e colocar os elementos que um carro tem para que a outra pessoa entenda que aquilo é um carro, não é verdade? Então, a primeira ideia que nós temos a respeito da comunicação é: você precisa saber observar as coisas, entender, e aí, quando você entende, você é capaz de desenhar, certo? Então, para desenhar, você vai utilizar um processo, que é, por exemplo, aquilo que você fez ali naquela aula que você está tendo, é um processo no qual você vai criando formas que outra pessoa vai olhar aquelas formas e vai entender o que aquelas formas querem dizer, não é verdade? Uhum. Se você desenha uma casa, alguém vai olhar e vai dizer, puxa, isso é uma casa. Da mesma forma que a comunicação ocorre quando você escreve no papel, eu escrevo uma palavra, você olha para aquela palavra e você entende o que é aquela palavra, não é verdade? Só que muitas vezes a pessoa pode escrever uma palavra correta ou uma palavra incorreta, não é verdade? No desenho é a mesma coisa. Eu posso estar fazendo uma palavra correta ou incorreta, ou eu posso estar desenhando um rosto bem feito ou um rosto mal feito. Isso quer dizer que mesmo quem sabe desenhar um rosto bem feito é capaz de fazer um rosto mal feito. Da mesma forma que quem é capaz de escrever muito bem, escrever um poema, ele consegue escrever uma coisa, até palavras erradas, se ela quiser, não é verdade? Então, é uma coisa totalmente livre para quem domina. Existe o domínio da comunicação escrita, a pessoa escreve muito bem, e existem pessoas que não conseguem nem escrever uma palavra, ou são até analfabetos, né? Não é verdade? Então, no desenho acontece a mesma coisa. O que eu pretendo passar nessas aulas aqui é justamente esse entendimento de que você vai estar colocando formas, você vai estar codificando
uma imagem, informações numa imagem que outra pessoa vai olhar e vai interpretar. E eu vou mostrar os conceitos de como você pode fazer isso. Aqui, nesse gráfico, ó, eu tenho um exemplo. Por exemplo, aqui está escrito em texto: homem caminha pela rua, certo? E eu tenho aqui um desenho de um rapaz, está simplificado, né? Andando pela rua. Você vê que é a mesma comunicação. Eu estou comunicando usando a escrita e embaixo eu estou comunicando utilizando o desenho. Você está conseguindo ver, Mila? Milena, né? Ok. Então, a ideia principal do curso é abordar isso. E tudo que você for fazer da agora para frente em matéria de desenho vai estar ligado a esse processo aqui que você está vendo. Você consegue ver o meu mouse? Não? O mouse, né? O cursor. Tá. Então, eu fiz esse gráfico aqui porque esse gráfico ele resume tudo o que acontece no processo de comunicação do desenho. Veja bem, aqui nesse retângulo vermelho, eu coloquei aqui que esse é o universo, tá? O universo, ele é observado pelo observador, que está aqui em azul embaixo, utilizando um sistema de observação que é a visão, né? Isso é comunicação, quer dizer, há uma informação vindo do mundo para o observador que está guardando essa informação. É como você guarda suas imagens que você tem na sua cabeça. Por exemplo, eu quero desenhar um gato, você lembra daquela imagem que você já viu um gato, você sabe como que é um gato. Então, você desenha aquele gato a partir daquela imagem. Ou você pode fazer por observação. Da mesma forma, tanto como observação como imagens guardadas na sua mente, ocorre esse processo de comunicação, certo? Então, tudo no mundo acontece dessa maneira. Você observa o mundo e você guarda essas imagens e aí você é apenas um observador, certo? Aqui está o universo, aí vem a visão, que é o meio com que você usa para poder receber a informação, e o observador, que é você. Desse lado aqui, eu coloquei uma seta aqui, ó, tá decisão, tá vendo? Decisão. Você consegue ver ou quer que eu aproxime um pouco mais? Não, tô vendo. Tá. Esse conteúdo que eu estou te passando aqui já era mesmo o conteúdo para a primeira aula, né? Já é mesmo isso que eu ia estar explicando para todos que estivessem aqui, mesmo que tivéssemos mais pessoas. E certamente eu vou ter que explicar isso para outras pessoas novamente. Por quê? Porque isso aqui é uma coisa muito importante. Isso aqui norteia todo o processo que nós vamos ter daqui para frente, em desenho. Então, veja bem, você é o observador. Você interpreta e você decodifica. Você entende o mundo, não é verdade? Aí, você toma uma decisão. Você fala, puxa, eu quero ser desenhista. Agora, como desenhista, você não apenas interpreta, você continua sendo um observador, mas agora você é um desenhista. Você precisa aprender a desenhar. E você agora tomou uma decisão. E você é quem vai decidir o que você vai fazer. Isso é ser um desenhista. Eu não sei se com você foi assim. Comigo, desde o dia que eu decidi assim, puxa vida, adoro desenho. Decidi ser desenhista, aquilo, para todo mundo me trata como desenhista. Porque desde que eu era pequeno, eu ia para a escola, eu começava a desenhar nos cadernos, todo mundo gostava do desenho e ficava... Então, pronto, eu tomei a decisão de ser desenhista. Então, mesmo que meus desenhos não eram os melhores, mas eu era desenhista. Na minha cabeça, eu era desenhista. Então, essa é uma decisão que a gente tem que tomar e confiar na própria capacidade, né? Esse é o ponto mais importante aqui. Depois que você decide ser desenhista, você vai aprender a codificar, ou seja, você vai aprender a representar aquele universo que você viu, não é? Se você vê uma imagem, opa, agora eu preciso utilizar de meios para
colocar essa informação no papel e outra pessoa vai olhar e vai entender aquilo ali. Ou seja, você vai estar criando uma comunicação, certo? Agora nós estamos fazendo o processo inverso. Eu entendo o mundo e agora eu vou codificar esse mundo num desenho, numa folha de papel, que vai ser entendida por todo mundo. Entendeu? Esse é o processo. O processo é justamente o que o desenhista faz. É justamente o que você está fazendo ali, como você está estudando, você está desenhando aquelas coisas, você está colocando informações que a hora que alguém olhar, a pessoa vai entender. Então, você está aprendendo, assim como na escrita, você está aprendendo a escrever. Então, nesse curso aqui, eu quero ensinar a vocês como se escreve. Então, é preciso, eu até separei algumas ideias que são, é preciso ter algumas coisas que eu separei aqui, ó. Aqui na introdução. Eu queria pedir, por exemplo, para você, e eu vou sugerir a todos no curso, que façam também. Primeira coisa que é muito importante para o desenhista é ter disciplina. É muito difícil, né, ser disciplinado, né? Assim, eu não sei como é que é com você, mas a maioria das pessoas, os desenhistas bem-sucedidos são geralmente disciplinados. É preciso ter bastante disciplina. Outra coisa é a conclusão dos desenhos. Pegar um desenho, começou o desenho, conclui o desenho. Se você planejou fazer ele a lápis apenas e quer ir até ali, tudo bem, mas conclua o desenho. Assim, passa a gostar do seu desenho, mesmo que ele não esteja o melhor, o mais bonito, mesmo que você não goste, aprenda a gostar do seu desenho e conclua o seu desenho. Esses são dois pontos fundamentais, que também está relacionado à disciplina, né? Ou seja, você vai buscar ter disciplina para concluir os desenhos, né? E porque você aprende a gostar do desenho quando você conclui ele, você volta ao seu desenho, você gosta do seu desenho. Se ele não está concluído, você olha assim e toda vez você se decepciona com ele. Isso é uma coisa que às vezes é negativo. Mas, assim, eu também não quero ditar regra para ninguém, sabe? Não é o meu objetivo aqui. Meu objetivo é mostrar um caminho para se aprender a desenhar. Por exemplo, comparando novamente com a escrita, eu quero até cronometrar aqui, porque eu não sei quanto tempo leva essa conversa. Às vezes eu estou conversando demais e passo do ponto. Mas vamos lá. Como eu não tenho experiência de ensinar ao vivo assim, é um pouco mais difícil, mas eu peço desculpa por enquanto, porque eu estou pegando a prática e o objetivo do meu curso também é eu aprender essa parte. Então, outro ponto é o hábito de desenhar todos os dias. Se você... Porque hábitos são assim, se você repetir um hábito durante, me parece que pela ciência, 21 vezes, você vai pegar aquele hábito e não vai querer mais parar de fazer aquilo. Então, uma coisa que eu aconselho, né, eu vou botar sempre nessa posição, é que você tenha o hábito de desenhar todos os dias, nem que seja, sei lá, uma cadeira ou um rosto, sei lá, praticar o desenho de alguma forma todos os dias. Outra coisa é guardar os desenhos, ter um certo zelo com os desenhos, sabe? Ter um material limpo e mais organizado e guardar esse desenho. Outro ponto seria paciência. Uma coisa que às vezes a gente não tem é paciência, né? Para fazer as coisas, para mexer com os desenhos. Mas quando a gente gosta de alguma coisa, eu pelo menos sou assim, eu sou muito paciente, eu fico horas, tem hora que até para sair para comer alguma coisa, parece que é chato eu ter que parar para poder ir comer, porque eu estou gostando de fazer aquilo. Mas às vezes falta paciência, então ter paciência, por exemplo, para encarar um curso como esse aqui, que assim, você está aqui, para você já são 10 horas da noite, aqui para mim são 9h16. Mas para você já são 10 horas e ficar ouvindo esse blá 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 aqui, é preciso ter paciência. E outro ponto é persistência, ser persistente.
se você tiver uma persistência, depois você vai colher os frutos dessa persistência, dessa paciência de persistência. E depois eu peço assim, que acredite no conteúdo que eu vou passar aqui e, sei lá, aposte um pouco, gaste um pouco de tempo do seu tempo e aposte. De repente você vai conseguir uma coisa interessante, uma visão diferente, que é justamente... A minha intenção aqui não é pegar na tua mão e te ensinar a desenhar. Eu não vou ensinar isso para você. Eu vou te ensinar como perceber e como começar os seus desenhos para que você depois ande sozinho. Você vai conseguir desenhar qualquer coisa, lembrando, puxa, esse princípio aqui me ajuda a construir tal coisa, esse me ajuda a construir outra coisa. E principalmente, que eu tenho batido muito nessa tecla, a questão das 3 dimensões, né, que a gente tem comentado, eu comento no grupo, e às vezes só escrevendo não dá para explicar direito. Mas entender essas 3 dimensões, para mim, se vocês passarem pelo curso e passarem a entender, a perceber as 3 dimensões, já vai ser uma grande vitória, porque, para mim, o que faz diferença é entender esse mundo e conseguir desenhar esse mundo em 3 dimensões, porque é uma abertura de mente muito, muito grande. Assim. É o que faz diferença. Eu observo muitos desenhistas, alguns desenhistas até muito bons, que você olha e fala, puxa, o cara desenha bastante, desenha muito, mas você percebe que ele não tem, em muitos casos, uma percepção tridimensional muito boa. E representar o nosso mundo, é preciso conhecer as 3 dimensões, trabalhar com as 3 dimensões. Eu sei que isso é maçante, é repetitivo, mas é preciso entrar na cabeça para poder evoluir. Aí, uma coisa que eu queria pedir para todo mundo nessas aulas é que evitar sempre um julgamento muito cedo do conteúdo, por exemplo. Então, isso aqui me parece balela ou parece falso, não. Não julgar tão cedo, sabe? E outro ponto é esvaziar a mente e deixar a mente vazia, mais solta, mais apta a receber as informações que vão entrar. Entendeu? Uma coisa acreditar e deixar as informações fluírem. Esses são alguns conselhos, né, que são básicos, eu acredito que todo mundo nos cursos acabam dando esse tipo de informação ou sugerindo que você siga isso, porque isso é um problema muito recorrente, assim, que os desenhistas têm mais dificuldade. E mesmo que eu esteja falando isso, eu também sou muito preguiçoso, eu sou muito indisciplinado, né? Acho que isso é um defeito. Se você não for assim, parabéns e já é um grande passo para você evoluir muito. Então, como eu estava mostrando ali, essa percepção do mundo cria esses conceitos. Aqui, ó. Então, o observador agora, que é você, no caso, vai decidir ser desenhista. Você agora não só observa, você vai resolver usar a informação que você recebe. Eu estou olhando para uma árvore. Eu sou capaz de, através de técnicas, desenhar aquela árvore. Ok. Outro ponto fundamental é esse aqui, ó. De um lado esquerdo, no vermelho, você tem o universo. Está vendo aqui? Aqui, ó. Universo. Universo é o quê? Tudo que você vê, tudo que existe, que seus olhos conseguem ver, é o que eu chamo de universo. Por que eu coloquei universo e não mundo? Porque mundo é uma coisa limitada. Pode ser que você vai desenhar planetas, então já estamos fora do mundo, já estamos em outros mundos. Então, o desenho não tem esse limite. O universo, quer dizer, você pode usar essas técnicas para desenhar qualquer coisa. Aí, o universo vai ser codificado, ou seja, vai ser escrito pelo desenhista e vai se transformar numa coisa chamada desenho. Certo? O universo, eu vou transformar ele em desenho. Tá? Então, qual que é a diferença que você vê entre o universo que nós observamos e um desenho? A diferença é que o desenho, ele é, ó, por exemplo, esse desenho aqui, ele é uma folha de papel, né,
Aqui, por exemplo, eu tenho um desenho de um homem, né? Você está conseguindo ver aí? Tô. Tá pequenininho, né? Tô. Tá pequenininho. Deixa eu te mostrar aqui. Deixa eu ver. Deixa eu te mostrar aqui rapidamente. Aqui, ó. Tá conseguindo ver? Ó, aqui, a diferença que existe entre... eu tenho que adaptar uma câmera, porque assim está um pouco difícil. A diferença que existe entre... Digamos que isso aqui é uma imagem do universo, ou do mundo. Quer dizer, eu tirei uma foto da pessoa, né, desse lutador aqui. Eu tirei uma foto. Qual que é a diferença da foto para o mundo, que seria, né, de onde essa foto veio? A diferença é que essa coisa é plana, né? Enquanto que o mundo, digamos que se eu tiver aqui, ó, aqui é o mundo real. Então, no mundo real, eu tenho esse cara aqui, ó. Eu não tenho uma coisa plana, eu tenho profundidade, eu consigo passar através dele, né? Então, o mundo real, ele tem 3 dimensões, ele não tem apenas 2 dimensões, como a folha de papel. No entanto, o que eu vejo, né, aqui eu não consigo atravessar. Ó, se eu girar aqui, ó, eu vejo que essa coisa é chapada, ela tem só 2 dimensões, ela tem largura e tem altura. Mas quando eu olho de frente, a impressão que dá é que esse braço aqui está mais à frente e que o ombro aqui está um pouco mais atrás, não é verdade? Ó, dá para ver que, né, aqui, ó, essa parte aqui do cinto está mais longe, mas aqui, ó, o joelho está mais à frente, não é verdade? Ó, dá para ver que o joelho está mais à frente. Então, isso não é uma fotografia. Na fotografia, você já está fotografando o mundo real, a foto ela é chapada, ela tem só 2 dimensões, mas a codificação que a câmera faz já reproduz perfeitamente o que é o mundo 3D. Mas quando você vai desenhar, você precisa conhecer alguns métodos e entender alguns mecanismos que vão fazer você desenhar ele do jeito que ele é no mundo real, como se fosse uma fotografia, entendeu? Então, é aí onde vem esse conceito que eu estava te mostrando aqui, né? De que o mundo, essa percepção de que o mundo se transforma, o universo se transforma aqui, ó, de 3D. O 3D é diferente do 2D. Então, agora é onde entra o processo. Aqui o desenhista vai utilizar esse processo, vai aprender vai decidir, fazer escolhas, e a partir desse processo é que ele consegue representar, como se fosse uma câmera fotográfica. Ele vai entender e colocar tudo, cada coisa em seu lugar. Então, esse primeiro momento aqui é uma abertura de mente para que se possa compreender de como se deve trabalhar. Então, eu tenho mais esse conteúdo aqui, porque a aula 2 é essa aqui em vermelho, tá vendo? A aula 2 vai ser daqui para frente. Aqui, ó, um esquema. Uma coisa que você precisa ter em mente é o seguinte: sempre esse conceito que eu te mostrei ali, aquela imagem ali, ela é um gráfico. Depois eu vou disponibilizar no site Seja Desenhista, aquele gráficozinho lá, com aquelas coisas, porque à medida que as aulas forem acontecendo, eu vou disponibilizando as imagens lá, para poder vocês voltarem, poder dar uma olhada e relembrar o que eu falei, para poder... Porque tudo que a gente for fazer daqui para frente vai estar sempre rodeando aquele conceito de observar, entender e saber como representar isso no papel. Entendeu? Porque agora o que nós vamos aprender é escrever
para que os outros consigam ler. Nós vamos aprender a desenhar para que a pessoa olhe e diga, ó, realmente isso aqui é um desenho, representa tal coisa. A pessoa quis fazer isso aqui e representou isso. Então, é preciso pensar da seguinte maneira, só existem três coisas. Existem três coisas. O observador, que é você, o espaço onde você vai fazer o seu desenho e o mundo, ou seja, o desenho. Só existem três coisas, o mundo, o observador e o espaço, certo? Só existem essas três coisas. Aqui, ó, consegue ver aqui, ó? Tem um observador, ele observa um mundo que é tridimensional, ele observa através de uma janela. A gente vai sempre observar, se você for pensar, quando nós olhamos para as coisas, nós não vemos o universo todo de uma vez. A nossa visão não se expande, ela tem um limite, até onde seus olhos alcançam, para a esquerda, para a direita e para a altura. Então, cria-se uma janela onde você observa, né? Essa janela é o que nós vamos estar reproduzindo depois no nosso desenho. Aqui, ó, dentro desse espaço, nós vamos ter um objeto. Tudo que nós vamos ter dentro desse universo, ele é formado por objetos. Vários objetos amontoados ou conectados, um em cima do outro, um gerando sombra no outro, mas todos vão estar relacionados com o observador, com a distância que ele está do observador, com a distância que um está do outro. Então, esse emaranhado é o nosso universo, é o nosso mundo, é o que nós observamos através da visão. Ok? Você vê que nós estamos voltando para o mesmo conceito lá. É visão, observador e objeto. E mundo, né? Aqui, ó. E o universo. Aí, olha só. Quando o observador ele observou ali, por aquela janela, aquele mundo, ele viu uma imagem. No cérebro dele, ele está vendo isso aqui. Certo? Se você observar ali, ó, ele está olhando ali o espaço foi colocado um objeto naquele espaço, no centro. E então, o que apareceu no cérebro desse cara foi aquela imagem ali. Você concorda? Né? Que ele está vendo aquilo ali. Então, agora, isso poderia ser apenas um observador. O observador observou, puxa, tem uma caixa ali no centro de uma sala ou de um espaço. Eu delimitei assim o espaço porque para poder ter alguma coisa como fundo. E aí, através de um processo, esse cara vai codificar aquela mesma imagem que ele viu aqui no papel, tá vendo? Então, aproveitando que tem um lápis aqui e um papel nessa imagem, eu quero lembrar a você o seguinte, que eu não tenho intenção de ensinar materiais nesse curso, como eu te falei, ele é fundamental, ele é básico para que você aprenda a desenhar. Aprenda os fundamentos do desenho. Você, aprendendo esses fundamentos, você vai desenhar qualquer coisa. Então, não é hora para decidir, puxa, que lápis eu vou usar, que papel eu vou usar. Não, se você tiver um pedaço de carvão e tiver um local para treinar, você já consegue fazer os conceitos que eu vou aplicar aqui. Porque o que importa é você aprender a fazer as formas. Você criar as formas, a você entender o espaço. Como representar esse espaço, como representar. Aqui, então, eu quero dizer que se você tiver um lápis número 2, um apontador ou um estilete para poder apontar, uma borracha, as borrachas que solta aquela farelozinha, elas são melhores, mais arenosazinhas. Aquelas da papelaria mesmo é que são boas, aquelas pequenininhas, tem umas branquinhas pequenas, porque ela solta a borracha e limpa mais fácil. Eu prefiro aquelas. Não sou muito agarrado com esse negócio de material sofisticado, porque muitas vezes os desenhistas ficam muito preocupados com que material está usando e não como desenhar, como fazer o desenho ficar profissional e bem feito. Então, você vai precisar de uma borracha, você vai precisar, se quiser, uma régua, mas geralmente para esses treinamentos, mais para a parte que for usar perspectiva, às vezes uma régua ajuda, né? Mas
eu aconselho você a treinar, fazer de mente mesmo, de fazer usando a tua imaginação mesmo, funciona também. Então, como eu falei, o material, eu vou até colocar uma listazinha do material, eu quero o material mais básico, não quero ninguém com material profissional não, eu quero que aprenda a desenhar. Lápis número 2 mesmo. Se tiver algum lápis mais claro, às vezes é melhor para o rascunho, mas o número 2 sempre funciona, todo mundo faz com ele. O papel pode ser até papel sulfite mesmo, é para treinar. O apontador, é bom um apontador para ir apontando. E aqueles de metal são melhores, os pequenininhos de metal mesmo, sabe? Básico. O de metal é bom porque eu acho que eles são mais resistentes, duram mais. Então, basicamente isso aí. Borracha, né? E o papel. Então, como eu estava falando, Mila, você vai mandar o seu nome direito aí, depois eu... É Milena, né? Pois é. Então, se tiver muito cansativo toda essa explicação que eu estou te dando, eu só peço que acredite que, entendendo isso aqui, às vezes tem coisas que são óbvias. Você fala, puxa, mas eu já sei isso. Mas é porque eu vou estar sempre voltando para esses pontos aqui durante o processo que eu for ensinando. Então, eu vou dizer, ó, você lembra que eu te falei sobre o espaço, que tem altura, largura, profundidade? Então, é por isso que eu te falei sobre aquilo. Às vezes as coisas são óbvias. Por isso que eu falei assim, esvazie sua mente, esquece tudo que parecer óbvio para você e reaprenda tudo que eu estou passando para que fique mais claro na sua mente tudo. Então, veja aqui que o cara observou e decidiu, através de um processo, as técnicas, fazer um desenho. E aqui está o desenho, que é uma representação do mundo 3D que ele viu, certo? Ele observou o universo. Você vê que todo esse processo aqui, ó, ele se resume nesse processo aqui, que eu coloquei, né? Você observa e você desenha. E tudo que nós for fazer daqui para frente vai estar baseado nesses conceitos. E é nada mais, nada menos do que um desenhista faz, né? Eu gosto muito de simplificar as coisas, eu não gosto de complicar as coisas, eu gosto de coisas simples. Eu gosto de focar no que é mais importante. O resto, por isso que eu coloquei aqui esse aprendizado de forma resumida. Eu pretendo criar um livro com todas essas técnicas e processos para que seja fácil, qualquer um possa pegar, olhar e aprendendo aquilo, conseguir fazer os desenhos. Então, você viu aqui, ó, que enquanto esse desenho foi criado, tá vendo essa folha do papel, essa janela que foi criada na folha do papel? Ela é uma coisa chamada formato. É o formato que você escolhe. Por exemplo, existem infinitas mídias que você utiliza. Televisão, jornais, a fotografia, o cinema. Cada um tem seu próprio formato, né? Aqui eu coloquei até alguns exemplos aqui, ó. Uma revista em quadrinhos, uma capa, ou o interior de uma revista em quadrinho, você tem vários formatos, um retângulo, um losango não, mas um mais achatado, outro mais vertical, outro horizontal. Aqui você tem uma paisagem, um portrait, não, uma paisagem, esse aqui é um landscape, um portrait, né? Então, aqui eu coloquei duas mãozinhas, que é onde você olha ali, né? É o que você recorta, é o que você decide fazer. Esse é o que nós precisamos de formato. Por que isso acontece com o formato? É porque se nós fôssemos desenhar tudo que a gente está vendo, não teria limite, né? Por isso nós precisamos delimitar a área que nós vamos desenhar. Por isso nós trabalhamos dentro de um formato. Quando eu pego o meu papel ali, diga uma folha de papel sulfite mesmo, um A4, e começo a desenhar nele, eu sei que o meu limite ali, o meu formato é aquele espaço todo. Eu posso criar outros formatos dentro dele, delimitar outras áreas, fazer um quadrinho, mas, enfim, isso é o que vai ser chamado de formato. Bem,
essa primeira aula, ela aborda basicamente isso. Eu quero que você pense sobre isso que eu falei, tente usar a sua imaginação para compreender essa questão da escrita, né? Que nós vamos fazer é escrever, né? Vamos desenhar. O desenho é um processo de comunicação através da... Nós vamos escrever, né? Nós vamos colocar no nosso papel o que nós vemos, o que nós imaginamos, o que nós